No fundo, é simples ser feliz. O difícil é ser tão simples. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Verso em Prosa. E hoje é o nosso vídeo de crítica, a tentativa de aproximar, de fazer dialogar esses dois livros que parecem ser tão distintos, seja quanto à época em que foram escritos, o estilo e também a temática. Ora, se você está interessado nesse tipo de análise, eu já te convido a ficar conosco, mas sem antes de esquecer os recados, né? Então, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber todas as notificações, comente como foi a sua experiência de leitura em relação a esses livros, sugira leituras para a gente, porque suas sugestões, a interação é sempre bem-vinda. Ora, então, pensando a respeito desses dois personagens, desses dois protagonistas, o Simão Bacamarte e o Santiago, a gente poderia pensar nesses indivíduos como indivíduos bastante obstinados, pessoas que se dedicam ao máximo àquilo que se propuseram em termos de estratégia de vida, de propósito de vida. Bom, o que a gente pode perceber que realmente aproxime esses indivíduos no tocante a essa obstinação? Quais são os indícios que permitem essa aproximação, Raquel? É muito interessante, porque se a gente for parar para pensar, o Santiago, enquanto ele não pega o peixe, ele não consegue fisgar, ele não fica quieto, ele não para, ele fica lá, aceita todos aqueles desafios, né, com muita sabedoria. E o Simão Bacamarte, é interessante que ele estava estudando, tomou a ciência como verdade absoluta e ponto final. Enquanto ele não legitimasse tudo que ele estava falando, ele não se deu por satisfeito. Só que aí eu fico pensando nas consequências de ser tão obstinado. Se a gente vai parar para pensar tanto no Santiago quanto no Simão Bacamarte, quais foram as consequências de ir ao extremo, né? Até o final, né? Aquilo, eu tomo aqui, e se a gente traz hoje em dia, quantas vezes a gente toma algo como verdade absoluta e queremos ir até o final, e qualquer coisa ou qualquer interferência externa, você já fala assim, eu não quero nem escutar, eu quero ir no meu objetivo final. Enfim, mas quanto custa essa obstinação? O que você acha, Eduardo? Conta pra gente. Então, eu acho que essa questão dessa obstinação pelas duas obras, né, as duas narrativas e os dois personagens, nos traz uma visão bem interessante em relação à própria vida, né? Nós devemos ser pessoas obstinadas, determinadas nos nossos propósitos, mas nós também devemos ter a capacidade da autorreflexão, né, da autoavaliação, porque é interessante como que o Santiago, quando ele chega ao final da sua aventura, né, na busca pelo peixe, quando ele volta para sua casa, ele começa a questionar se valeu a pena. Porque, afinal de contas, o peixe estava lá, vivendo no seu mundo, vivendo no seu universo, e ele foi aquele que foi lá fazer interferir nesse universo, né, determinado no seu propósito, em levar o peixe, mas quando ele chega em casa, ele começa a pensar se realmente valeu a pena tudo o que ele havia feito, né? E o que é interessante é porque o feito dele serve como exemplo para o jovem Manolim lá, né? Ele acha que não valeu a pena porque ele não conseguiu o prêmio da sua grande busca, mas a sua determinação, a sua honra, a sua força vai servir como algo positivo para esse jovem, né, para essas novas gerações. Então, acho que seria um aspecto positivo dessa determinação dele, mas, ao mesmo tempo, acho que nós devemos também rever essa obstinação. Será que até que ponto nós devemos ser tão obstinados naquilo que a gente pretende fazer? E a questão do Simão Bacamarte, da mesma forma, é um homem que, em todo momento, orientado pelo campo da ciência,
está disposto a rever as suas teorias, mas não em função do bem do outro, né? Do bem coletivo ali, digamos assim, mas muito mais pela sua própria vaidade. O Simão Bacamarte, um alienista, nos apresenta um pouco dessa vaidade da ciência, dessa, como eu posso dizer, dessa sagacidade do campo científico que toma aquele universo como uma espécie de laboratório, que vai ao extremo, né? Quando a gente chega ao final do Alienista, em que o Simão, ele está tão cego pelas suas convicções que, inclusive, ele é aquele que vai parar na Casa Verde, né? Então, eu acho que essa determinação, essa sagacidade, ela é importante em alguns momentos da nossa vida, mas eu acho que ela não pode ser levada ao extremo, porque isso também pode ser algo muito complicado. Seja no mundo comum, do dia a dia, do homem comum, seja para aqueles que são tomados como os grandes intelectuais, os grandes pensadores, porque se você é tão aficionado em uma convicção, você é capaz de ir ao extremo, né? Seja matar o peixe, pegar o peixe, né? Seja isolar todos ou se auto-isolar por uma ideia, por uma convicção, por uma ideologia. E eu acho que esses dois livros são muito interessantes para os nossos dias, como os homens comuns, os homens do dia a dia, estão voltados para essas visões extremas, radicais, muitas vezes, e como os homens também, os intelectuais, os grandes pensadores, aqueles que se dizem, como diria um ex-ministro, a elite intelectual, né? Como que também estão voltados para suas convicções, ideologias, então como que isso pode ser algo problemático, e como que essas dois textos, em certa medida, também ilustram um pouco disso. E você aí, Flávia? Bom, indo de encontro um pouco com a sua fala, eu acho que a gente precisa ponderar isso, estabelecendo limites, que é o que eu acho que os dois não estabeleceram muito bem, assim. Tinham o seu propósito, estavam dispostos a fazerem sacrifícios, no caso do Santiago, inclusive sacrifícios em relação à sua integridade física, à sua saúde mental, e se colocando à mercê da morte, né? Assim, se colocando em risco. Então, acho que para que a gente possa fazer uma reflexão em relação à personalidade, à proximidade desses dois, é pensar que são homens que levam o seu corpo ao extremo, levam suas ideias ao extremo, né? E aí, por isso, não estabelecem limites, estão ali prontos para se sacrificarem. Inclusive o auto-sacrifício, que é uma coisa que é realmente quem está muito obcecado pela ideia. E um outro ponto legal de aproximação dos dois está relacionado à maneira com que as pessoas ao redor enxergavam esses personagens. Os dois personagens não precisavam de ter um discurso explicativo para a sociedade. O Santiago, o Santiago ele não precisava de dar explicação para a sociedade porque ele estava à margem dela. A sociedade também não se interessava muito pelo que tipo de pensamento que ele tinha, por que ele estava fazendo aquele sacrifício todo, porque acreditava que ele estava numa maré de azar. Em contrapartida, o Simão Bacamarte já não precisava de dar explicação porque ele estava num status maior, ele estava ali numa ideia de que ele era o mais inteligente, né, o mais preparado para tomar aquela decisão, e por mais que ele desse explicação ali, ninguém ia tirar essa autoridade dele. Essa visão é muito interessante e há uma proximidade nisso. O que você acha, Bárbara? Bom, os homens de ciência e os homens do trabalho braçal. A gente tende a endeusar realmente, né, os homens da ciência, os homens do poder, enquanto os homens que trazem para nós alimentos, que fazem parte da construção fática do mundo, não teórica, eles se são relegados. Então, essa ideia de centralidade do Simão Bacamarte e de margem do Santiago, ela é muito interessante, mas nós estávamos aqui conversando nos bastidores e a gente também, por uma perspectiva do Eduardo, a gente percebeu que, na verdade, apesar dessa ideia de centro e margem, quem de fato
traz reflexões de natureza existencial, filosófica até, e é ele quem põe a mão na massa. Ele seria o sujeito do trabalho braçal, não intelectual, mas ele nos faz pensar no lugar que nós estamos no mundo, nos faz pensar sobre o porquê das coisas. Tem uma passagem que eu acho interessante, que eu acho que pode significar também esse aspecto até poético da fala do Santiago, porque ele diz, olhando para o sol e falando o quanto que o sol o impede de ver inicialmente. Então, o sol, quando nos primeiros raios da manhã, dificulta a sua visão, impede de vê-lo com clareza, mas ao longo do dia ele recupera a sua capacidade de enxergar. Será que nós não somos assim também? No primeiro momento de imaturidade, né, nos primeiros raios dos nossos dias, nós temos essa dificuldade de enxergar determinadas coisas e as coisas vão se tornando mais claras ao longo do tempo. Essas falas do Santiago, elas causam um determinado incômodo se você tenta também se colocar no lugar dele para refletir a respeito delas. Ao passo que o Simão Bacamarte, ele não é uma pessoa muito empática, não. Ele chega e fala assim, ó, eu preciso disso. Ele é muito prático também, olha, vai na Câmara e fala assim, eu preciso disso, não, a gente vai resolver assim, assim, assado. E pronto, não tem muita reflexão, não tem muito envolvimento com as pessoas, com o leitor, no caso, né? Então, ele nos aparece como um sujeito de um discurso de autoridade. A autoridade que é imposta pela sua posição social e que muitas vezes a gente realmente valida, né? No nosso cotidiano, a gente valida, porque a gente tende a acreditar que as pessoas das ideias tendem a contribuir mais com o nosso cotidiano do que as pessoas mais simples. E se nós formos imaginar como um reflexo do trabalho deles, o Santiago ele deixa no Manolim um foco de esperança, ele é exemplo para o Manolim. Mas será que o Simão Bacamarte foi, de fato, exemplo para alguém? Ele deixa um legado como uma mensagem de persistência ou um legado positivo, né? Então, nós temos esses contrapontos também, que, nesse caso, os diferencia. E então, Raquel, a gente pode pensar em outras diferenças ou mesmo trazer mais elementos para que essas oposições entre os dois seja percebida a partir das narrativas, a partir da interação com as outras pessoas ou com os outros animais. Então, eu acredito que o Santiago, ele é uma pessoa sábia, sabe aqueles sábios e que respeitam o mar, os animais. Ele sabe do lugar de cada um, ele sabe do pertencimento de cada um e do respeito, que é algo muito maior, sabe? E isso, para mim, é admirável. Você saber qual que é o seu lugar e você respeitar aquilo que é diferente e respeitar principalmente a natureza, né? E, assim, claro que foge um pouco, mas eu fico refletindo, né? Eu fiquei refletindo, né, com o Velho Mar, qual é o respeito que eu tenho sobre toda essa grandiosidade, sobre o mar, sobre os animais, né? Ele sabe o tanto que ele é, o tanto que ele tem que respeitar. De outro modo, eu não vejo o Simão Bacamarte assim. Eu vejo ele muito técnico. Eu vejo ele, olha, é assim porque é assim. E eu vejo mais o Simão Bacamarte igual um matemático. 2 mais 2 vão ser sempre 4. E acabou, sabe? Eu não vou refletir sobre isso. Então, o que eu tô lendo e o que eu tô falando, cientificamente é provado e ponto final. E eu não tenho nem que refletir. Eu trago para você a verdade absoluta. E a partir da minha verdade absoluta, eu quero impor a você o que eu penso.
Então, se eu estou te falando que você tem um desvio de conduta e você tem que ir para a Casa Verde, é porque eu estou falando e é ponto final. Ah, mas não vamos discutir. Eu estou falando que é isso. Sabe, eu vejo o Simão Bacamarte nesse sentido. E aí é nessa que são as diferenças, sabe? Talvez o Santiago, quando ele está conversando lá no mar e ele está tentando fisgar, pegar o peixe, ele faz as reflexões, ponderações. E no íntimo do Simão Bacamarte, eu não acredito que ele consiga fazer essas reflexões, essas ponderações, sabe? Ele traz isso para mim mais como verdade absoluta. Enfim, alguma semelhança, né, com o que está acontecendo hoje em dia, né? Algumas pessoas que não aceitam um discurso de forma diferente, talvez nos aceitem. É interessante, né? Igual eu estava falando e refletindo, e a gente conversou internamente aqui, né? O quanto que o Santiago respeita a natureza e os animais e as pessoas, e ele entende o seu lugar. De outra forma, o Simão Bacamarte não respeita nem a natureza humana, né? Não respeita. Isso é algo que ele impõe e é levado ao extremo, né? É uma questão muito interessante, né? O não respeito, né? O desrespeito em relação até à própria natureza humana. Enfim. Eduardo e Flávia, o que mais que a gente pode refletir sobre esse assunto? O que mais que a gente pode trazer, né, de similitudes e diferença entre esses dois protagonistas que causa tantas reflexões? Então, eu acho que isso é muito, muito importante, essa relação de pertencimento, né, aos espaços aí. Como a própria Raquel já sinalizou, como que a relação do Santiago com aquele espaço natural, mar, peixes, aves ali, como que traz essa autorreflexão de qual que é o seu lugar no mundo e a função que ele exerce ali. E é muito interessante esse discurso mais filosófico, né? É um texto extremamente simples, curto, mas que traz esses grandes dilemas filosóficos ali na voz, né, na perspectiva de um homem do mar. Tem até uma frase, um trecho do texto que diz assim: agora não há tempo para pensar o que você não tem. Pense no que você pode fazer com o que você tem. Que é quase que esse tapa na cara da gente, assim, né? Não há tempo para pensar no que você não tem, mas pense no que você tem. O que você tem feito, né? Com as habilidades, com a sua vida de modo geral, e vários outros momentos. Tem uma parte que ele fala assim, que devemos contar com a sorte, mas se não tiver a sorte, a gente deve fazer uma coisa assim. Se a sorte vier, que bom, mas se não vier, persista. Então, são momentos da fala do Santiago que nós nos identificamos muito com esse sujeito nas suas angústias, nos seus questionamentos mais íntimos. E, por outro lado, também temos o Simão Bacamarte trazendo um aspecto filosófico, digamos assim, mas que é pela dimensão das convicções, porque o discurso científico, em certa medida, é o discurso religioso, é o discurso do dogma. Tem um trecho interessante do Alienista em que Simão Bacamarte discute com o padre Lopes, em que os dois estão ali debatendo, um no campo da teologia, no campo religioso, e o outro supostamente no campo das ciências, e aí está a genialidade do Machado, que o Machado ele nos revela que o discurso científico e o discurso religioso, na verdade, é o mesmo. Né? A gente está reiterando aqui todo momento que o discurso do Simão Bacamarte é um discurso positivista, impositivo, né? Das suas convicções, das suas ideias, das suas crenças, que, em certa medida, não há possibilidade do diálogo com o outro, com o diferente, de compreender que, na verdade, o que existe é uma complexidade humana, inclusive nos comportamentos, né? E que essas convicções são levadas ao extremo, que também é um questionamento filosófico, né? Questionar, por exemplo, qual é a função da ciência. Para que a gente quer descobrir tanto? Para que a gente produz tanto conhecimento? Será que todo conhecimento produzido, de fato, tem alguma utilidade? E tem utilidade para quem? Tem utilidade para quê? A gente vê esse embate da ciência hoje, nossa, evidentemente algumas questões científicas são de extrema importância, mas em certa medida também não existe um certo radicalismo quando a gente diz assim, não, mas esse é o discurso da ciência.
Não, mas isso é a ciência. Será que a ciência é um discurso inquestionável e a ciência também não receberia, que também é uma questão do Machado, um viés político, né? Eu não me utilizo muitas vezes quando eu falo assim, coma ovo, porque ovo faz bem para a saúde. Não, não coma ovo, porque ovo faz mal para a saúde. Toma café, não tome café, né? Eu vejo muitos alunos dizendo assim, não, porque estudos científicos, tá, mas quais estudos científicos? Também existe muita produção, né? Então, em que medida a gente vai tomar esse campo também como uma verdade absoluta e não como uma verdade provisória? Afinal de contas, o próprio conhecimento científico também são produzidos por humanos, são produzidos com pessoas que têm histórias, têm visões, que têm instrumentos também provisórios. E quando eu falo assim, foi feito no laboratório, tá, mas os instrumentos também evoluem, as teorias também evoluem, né? Então, quando o Santiago diz, né? Não pense no que você tem, não pense no que você não tem, pense no que você pode fazer com o que você tem. Eu acho que é um pouco isso. É entender que a sua visão, que o seu entendimento, que o seu conhecimento, ele é provisório. Ele não é uma verdade única, ele não é uma verdade absoluta, ele é transitório. Né? Eu vejo determinadas coisas, mas eu não vejo tudo. Eu preciso do olhar da Raquel, eu preciso do olhar da Bárbara, eu preciso do olhar da Flávia. E eu acho que essa é um grande aprendizado que a gente consegue adquirir a partir da leitura dessas obras aparentemente tão distantes, né? A gente no início ficou pensando um pouco nisso, como aproximar, e eu acho que um pouco desse diálogo a gente percebe que existem muitas aproximações, existem muitos contrastes interessantes entre as duas obras. E aí, Flávia? Essa última fala do Eduardo me fez refletir algo, estava aqui pensando no que eu ia falar para finalizar o nosso vídeo, mas me fez refletir em um ponto que eu tenho oportunidade, eu falo, tanto para as pessoas quanto aqui no vídeo do Verso em Prosa, e eu queria ratificar a importância do diálogo, de compartilhar ideias. A minha experiência de leitura individual, principalmente do Velho e do Mar, não foi boa. Assim, eu não achei um livro gostoso, eu achei um livro raso, enfim, eu não me identifiquei com a leitura. Enquanto, como eu gosto muito do Machado, a Alienista, para mim, foi um livro engraçadíssimo. Então, assim, eu vi o Simão Bacamarte como uma figura hilária e eu vi o Santiago como um cara chato. E ao longo das nossas conversas, com as reflexões, e por isso é importante o diálogo, por isso é importante compartilhar, a minha mente foi abrindo. Eu acho que é isso que a leitura faz, e é o nosso objetivo também para você que está nos assistindo em relação a esse canal, né? Para que você consiga ler o livro individualmente e possa trocar ideias, abrir a mente aqui conosco, como a Raquel, a Bárbara e o Eduardo fizeram isso, nesse sentido dos livros para mim. Eu fui percebendo o caráter filosófico do Velho do Mar, né? E percebendo a mensagem positiva desse livro, a mensagem de esperança, a mensagem de lição de o que é importante na vida, né? Até onde você pode ir, qual o legado você deixa para as pessoas. E, ao mesmo tempo, no Alienista, enxerguei uma vaidade que eu não tinha enxergado antes. Então, assim, era uma figura que me admirava, que eu achava engraçado, e talvez a minha leitura foi mais inocente em relação à maldade dele ou à vaidade excessiva dele. Então, como é importante compartilhar ideias. E aí eu encerro o nosso vídeo com essa proposta. Você consiga ler esses livros, assista esse vídeo novamente e debata as ideias, comente aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Também nos siga no Verso em Prosa no Instagram, @Verso em Prosa Literatura, que é também um veículo, a gente consegue postar bastante coisa e fazer essas reflexões. Um abraço!